Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é uma segunda-feira, dia 25 de março de 2024, são 7h02 da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. É verdade. Sim. E o que seria a verdade? Sim, a rotina do dia é uma verdade. As coisas que vamos realizar é uma verdade. Outras coisas que deixamos de realizar é uma verdade. E o sentido daquilo que Deus esteve a nos dar, isso a gente coloca como sim ou não no lugar. E por que disso estamos falando? Ou sobre o que nós vamos falar? O entendimento de vida familiar. Sendo eu uma célula no lugar, que com outra célula esteve a se juntar, certamente outras células vão se formar. E é assim, muitas células podem se chegar e também se juntar para fazer parte de algo que muitas vezes a gente nem consegue enxergar como de importância. Fato mesmo é que um homem esteve a me chamar. Me disse que eu precisava uma bagagem arrumar. Mas, que eu colocasse todos os utensílios do templo que eu certamente iria precisar. Estando ali, na possibilidade dos utensílios do templo, eu poder pegar na bagagem e colocar, fiquei pensando, sim, na passagem da escrita da parede. Quando o rei resolveu comemorar, chamando gente para se juntar, e mandou trazer os utensílios do templo para ele usar. Naquele momento, a mão esteve a chegar. Ele nem sabia como aquilo tudo poderia se dar. E escreveu na parede algo que ninguém conseguia dimensionar naquele momento que poderia aquilo representar. Então a rainha esteve a se lembrar do profeta que esteve a interpretar as coisas indecifráveis para o povo do lugar. Estando o profeta Daniel lá, trouxe com clareza para o rei. Ele havia sido medido, pesado e julgado insuficiente. Como é que eu poderia, de fato, utensílio de templo pegar numa bagagem, colocar e simplesmente estrada? Achei estranho. Então eu disse para o homem, poxa vida, aquele que resolveu o utensílio de templo pegar, ainda que fosse para comemorar, foi medido pesado e achado insuficiente. E todos os outros se deram muito mal. Cada um tendo que conta prestar. Eu não quero essa bagagem carregar. Não vou nenhum utensílio de templo pegar. Eu tenho o suficiente para a estrada eu pegar. E ainda que chegando lá me falte uma coisa ou outra que eu precisar, com toda certeza do céu vai desabar. E na minha palma vai estar. O homem querendo de alguma maneira me dar outras coisas para eu carregar. Eu disse que a insuficiência respiratória era uma coisa difícil demais da gente em bagagem
colocar. Sim, porque se a bagagem fosse pesar, simplesmente eu não iria poder carregar e eu iria me cansar. A insuficiência respiratória imediatamente iria se apresentar. Seria, de fato, muito complicado eu ter que sair a rastejar, feito cobra no lugar. Era por demais difícil com cobra lidar. Imagine se eu fosse, num determinado chegar, sendo eu mesma cobra a se criar. Não. Naquele momento, o homem trazia uma coisa e outra conversa e o tempo esteve a passar. Mas Deus me disse para eu a indumentária do homem considerar. Naquele momento eu me lembrei de uma coisa que o divino teve a me falar do ditado popular: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Na Escritura Santa também está a assimilar, sim, para a gente não se seguir como exemplo aquilo que eles costumavam realizar, mas o que a carta santa estava a falar. Ali, tendo que considerar, com respeito profundo, a indumentária que o homem estava ali a usar, peguei folhas de figueira para o chão eu poder enfeitar. O homem ali tentando de algum modo o meu pensamento alcançar, resolveu pelas folhas de figueira pisar. Naquele exato momento a folha de figueira esteve de fato a carregar todo o entendimento de minha vida particular. E espinhos e mais espinhos ali estiveram a se transformar. O homem começou a gritar, porque os próprios pés começaram a sangrar. Já que era em espinho que ele estava a pisar, eu então disse para ele: eu não posso a minha vida mudar. Fui uma figueira no lugar, em espinho estiveram a me transformar. Se resolveu na figueira pisar, certamente os seus pés vão sangrar. São os espinhos que ao longo do caminho estiveram a me dar. Eu nunca quis deixar para ninguém carregar. Mas o homem parecia se apavorar. Mas eu não podia simplesmente o roteiro da vida modificar. Eu fui medir de pesada e achada insuficiente. Sim, a própria bagagem que o homem esteve a me dar me dizia que eu não servia para nada, nem aqui nem acolá. Santo Deus, que cena terrível era aquela. Mas o sangue do homem começou a derramar e se espalhou pelos espinhos, que ele não conseguia mesmo alcançar como entendimento da própria vida que ele esteve a levar. Foi uma coisa difícil. Difícil, porque o homem queria, naquele momento, até o sangue barrar. Mas não tinha como. O sangue e a água esteve a virar, não tinha como coalhar. E ali ele esteve a tombar. No próprio sangue que ele estava a carregar, com os próprios espinhos, que eram de cunho particular. A questão era a veste. Era a veste que o homem estava, de fato, a usar. Naquele momento, eu tive uma vontade imensa
imensa, de poder, mesmo naquele momento, até o homem ajudar. Mas, a luz caía como fonte de água doce no lagar. E a veste que o homem estava a usar nos meus pés esteve a ficar. O homem, passando de fato a desconsiderar aquilo tudo que com ele estava a se dar, passou a blasfemar, a Deus repudiar, gritava feito cachorro, querendo o osso pegar. A questão é que a veste não estava mais a encaixar e ele não conseguia nem mais um osso simplesmente mastigar. Os dentes pareciam se soltar. E ali no meio do sangue, cada dente, que naquele momento ninguém conseguia mesmo identificar se estava solto ou simplesmente ele insistia em segurar. Mas eu, tendo que minha bagagem pegar, disse para o homem, de uma maneira um tanto quanto particular: olha, eu ouvi falar que é bom nesses momentos a própria língua mastigar, para a língua de fogo não virar. Porque se a gente conseguir a própria língua mastigar, a gente não vai usar a língua para ninguém a gente matar. Sendo língua de fogo no lugar, se eu de fato fosse você, eu iria pegar cada dente que eu estive a usar para na minha língua cravar. E saber que não é bom a gente ser pedra de tropeço, nem aqui nem acolá. O homem parecia naquele momento flechas e mais flechas me enviar. A questão é que o meu corpo, brocado, sim, já esteve a ficar. E tudo aquilo que ele insistia em me dar não estava mais a pesar. Então, eu pude mesmo a veste pegar, depositei a veste no altar e disse para Deus: será que dá para o Senhor uma certa água me dá? Eu preciso essa veste purificar. Os pertences eu vou deixar. Mas a veste é preciso eu entregar a casa particular. Santo Deus, naquele momento, parecia mesmo que a cantoria estava a chegar. Sim, parecia Miriam, a irmã de Moisés, a festejar. Os sons pareciam se multiplicar, e mulheres a cantarolar, cada uma usando um instrumento musical de cunho particular. Entre todas elas eu vi tia Lidinha me acenar, perfeita naquele lugar. Santo, eu tive até vontade de chorar,
Mas ela esteve, de fato, ali a sussurrar. Fique tranquila. Eu faço questão. E aqui está. Pensei na beleza de tia Lidinha naquele momento. Festejando as bodas de Caná. Que maravilha! Mas, Deus a me lembrar, não se esqueça mesmo, que é preciso água em vinho transformar. Não é tão simples nesse lugar. Diferente das bodas de Caná, você precisa o sangue podre tirar. E penso que você esteve a se preparar como vaso para o sangue podre você depositar, respeitando o caminho que Deus esteve a lhe dar e todas as pedras de cunho particular. Santo Deus, não era simples, é verdade, ali está, mas a carruagem esteve a chegar. Tendo eu o entendimento de que nada iria mudar, aquela cena perfeita das mulheres a festejar, as bodas de Caná. Entrei na carruagem e o cocheiro esteve a me avisar. Não deve se preocupar. Deixe Deus cuidar das bodas de Caná. Agora é preciso você uma Cinderela virar. Porque com toda certeza no burralheiro você vai se encontrar. Santo Deus, não era fácil aquele caminho pegar. Tudo parecia para trás ficar. Mas o cocheiro ali a cantarolar uma música que muitas vezes até dava vontade de chorar, outras vezes parecia as mesmas músicas que as mulheres estavam a cantarolar para as bodas de Caná. Finalmente, a estrada parecia se findar. O cocheiro então me disse que eu deveria, de fato, me lembrar, sim, do eunuco que pediu para o apóstolo lhe batizar. Eu podia ver o rio ali a despontar, com o cocheiro a me contar a história maravilhosa. Sim, o eunuco estava de fato tentando a palavra de Deus alcançar. E o apóstolo naquele momento apareceu naquele lugar. E uma carona esteve a pegar. Perfeito o que o cocheiro estava a me falar. Paramos. Descemos devagar. Naquele momento eu até estive a me lembrar do momento em que o professor Queiroz descia cantarolando uma musiquinha no mesmo lugar. Santo Deus. O eunuco, certamente a felicidade plena esteve a alcançar quando o apóstolo esteve a lhe batizar. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou de fato na cidade entrar se eu aqui nesse rio me batizar? Mas o cocheiro me disse, por que se preocupar? Molhada você já está. Com as
gotas de orvalho que Deus esteve a enviar. Certamente o batismo esteve a chegar antes mesmo de aqui você estar. Então entramos na água e feito crianças. Começamos de fato a brincar. Brincamos e brincamos e brincamos. Feito crianças a se purificar. Naquele momento, o cocheiro esteve a me falar. Aqui eu vou lhe esperar. Eu tenho certeza de que você sabe, aí o sangue deixar. Sem prejuízo para quem esteve a ficar. Santo Deus, fiquei pensando mesmo em todas as vezes que eu quis simplesmente poder nadar, feito uma piabinha no lugar. Compreendi a dimensão daquilo que o cocheiro estava a me falar. Eu certamente não poderia em rede ficar, muito menos deixar anzol nenhum me alcançar. Não seria simples, não seria fácil, mas o cocheiro a me acenar, naquele momento, um pano caía, perfeito no lugar. Santo Deus! Me lembrei imediatamente da passagem que o apóstolo Pedro viu o pano cair com todos os animais. Ele disse que não poderia, de fato, se sujar comendo aquilo, enquanto banquete de cunho particular. Poxa vida! A questão é que quando o pano esteve de fato a cair, perfeito, naquele lugar, eu não tive dúvida. Seria perfeito para pescador nenhum me pegar. Nem mesmo um anzol iria me alcançar se aquela veste eu viesse a aceitar. Então corri antes do pano o chão alcançar. E me joguei feito pedra naquele lugar. E a vida de Deus, finalmente eu estive a alcançar. Aquela era a roupa que Deus esteve a me dar para eu na cidade poder entrar. E o cocheiro então esteve a me falar: terei a felicidade de te acompanhar. Naquele momento, preferimos de fato a carruagem deixar. Não haveria equívoco. Entraríamos caminhando em honra daquele que com toda certeza esteve a voltar, e ramos de palmeiras, e de palmeiras, e de palmeiras estiveram no chão a jogar. Certamente, naquele momento, Deus estava a enviar todos os ramos de palmeiras para que eu pudesse, de fato, a beleza da vida alcançar e ser apenas criancinha a chegar. Ali, entrando devagar, vi a estrela d'alva me iluminar. A mesma estrela d'alva que tantas vezes eu estive a buscar quando a noite densa parecia me exterminar. Mas Deus esteve a me falar: é bom para trás não olhar. Apenas concentre-se
o que você vai encontrar. Santo Deus, não era fácil mesmo você sair do burralho e se encontrar naquela condição de Cinderela. A questão é você poder, de fato, espalhar os pedaços da roupa que Deus esteve a lhe dar. Respeitando tudo aquilo que eu estive a realizar. E assim a coisa esteve a se dar. Quando finalmente a porta eu estive a chegar, eu parecia que sem nada estive a ficar. Mas quem iria se importar? Quem iria me enxergar? Eu parecia um fantasma naquele lugar. Mas o cocheiro esteve a me falar. É nessa condição de fantasma que nós vamos entrar. Com a mesma dignidade que uma criança do ventre materno vai se ausentar para um registro de nascimento se tirar. Eu queria mesmo ser aquela criança. O problema é que a lembrança daquele momento foi algo até difícil da gente imaginar. Sim, quando a terra esteve a se abrir e todas aquelas pessoas que estiveram a questionar o caminho de Deus, sim, quando com Moisés eles estiveram a entrar, desceram com vida. E a terra, com toda certeza, esteve de fato a fechar. De uma maneira muito difícil de se imaginar. E era exatamente aquela cena. A terra se abria e todos desciam. Fantasma, com toda certeza, ali eu não mais seria. Naquele momento, João Batista me dizia: feliz de ti, que pôde chegar aqui. Nós vamos poder seguir com o entendimento de que Deus sempre esteve a agir com o entendimento que cada um desejou para si. Olhe só o que cada um desejou possuir. A sua riqueza é essa aqui. Santo Deus. Estava lá o vasinho com óleo que a mulher esteve a passar nos pés do homem de Nazaré. Antes da morte se apresentar. E ele ressuscitar. Santo Deus, eu deveria mesmo, naquele momento, a questão é que João esteve a falar. Olha, seria bom antes a gente
o cemitério visitar. Use esse pertence de forma particular. Conforme o homem de Nazaré esteve a realizar, quando na mansão dos mortos ele esteve a entrar. Santo Deus. Eu só iria precisar de uma gotinha. Porque antes, não ofertar. Colocando gotinhas e mais gotinhas em cada túmulo, de cunho bem particular. Para cada um ter a felicidade de levantar. E das bodas de Caná participar. Santo Deus. Foi o que tivemos a realizar. A última gotinha estava lá. Essa eu certamente saberia derramar. No coração da pedra angular. O mesmo coração que ele esteve a me dar. Para viva aqui eu continuar. Mesmo sendo fantasma nesse lugar. Santo Deus. É uma parábola. Santo. A questão é que eu nunca tinha visto desta forma. Sim, porque quando a gente vive de uma maneira natural, não costuma mesmo se especificar. Sim, é conceito do que você é ou faz. Simplesmente você é. Mas alguém esteve a me falar que eu fazia os vídeos com parábolas. Parábolas. E o que seria uma parábola? Se eu faço os vídeos com parábola, fiquei aí a pensar, eu sou uma parábola nesse lugar. Porque se eu não fosse uma parábola, por que eu pariria tanta parábola nesse lugar? Sim, e sim. A gota de orvalho eu posso alcançar sendo parábola. E se eu sou uma parábola em tudo aquilo que eu costumo realizar, certamente, como parábola, eu sempre vou me comportar. Porque não é uma coisa que você certamente vai decorar ou vai aprender em algum lugar. Você é aquilo que certamente Deus esteve a lhe dar. E penso que Deus me deu uma roupa tão perfeita, para eu, de fato, usar, que por mais que eu tire pedaços, pelada, eu nunca vou ficar. Porque se na balança de Deus eu nunca fui julgada insuficiente. Portanto, não me julgo inconsequente.
posso, de fato, viver com os meus próprios dentes, sem ser em nenhum momento indiferente. Assim, posso amar a minha gente. E isso, certamente, é bom enquanto célula. Obrigada, obrigada e obrigada. Bem verdade, que há tanta coisa a se passar, que enquanto, assim, acompanhante, aqui, que eu costumo enxergar, fico a pensar se vale a pena. Fogo a gente atear num caldeirão que certamente há tanto tempo estará a queimar, mas como a gente não sabe água fria usar para a fervura de fato a gente controlar, a gente atear fogo num caldeirão, achando que de fato isso vai ajudar. Olha, eu não sei não, mas penso que a gente de fato abriu de fato fogo no lugar que era preferível a gente de fato um tempo se dá para a leitura, a gente ao menos realizar essa história da gente colocar cachorro para de fato os pegar e depois de fato olha, sei não, começa uma semana assim tão particular, semana tão familiar, que é preciso a gente respeitar, mas a gente não pode deixar de lamentar. Bom dia sempre. Obrigada, Senhor. Até sempre.